O Festival Ubuntu, ele dialoga com a minha arte a partir do momento que ele parte de um princípio que é a oralidade. Então eu sou um resquícios dos saraus, né? Sou uma partícula ali que se proliferou e conseguiu também, atualmente, há 7 anos, articular um movimento que dialoga com o entretenimento, a arte, literatura, a dança, com as crianças, com os mais velhos, a relação do comportamento, né, desse indivíduo que passa a integrar os saraus e aí percebe uma nova dialética, um novo vocabulário, traz isso para o seu entorno, aprende isso com alguém, ensina isso para os familiares. Então, acontecem mudanças muito expressivas, né, e nítidas da gente captar e absorver a partir desse elemento fundamental, o ar que eu respiro, a arte. Ser contemplada para fazer o que você ama fazer com excelência não tem preço. A gente ainda tá, né? Eu e minha equipe ainda estamos aqui muito eufóricos com esse resultado, porque a gente sabe que esse dinheiro ele não fica aqui na minha casa, né? Ele vai para aquela senhora do mercadinho que depende dessa renda, ele vai para essa minha produtora, né, que tá ajudando aí por trás, pro cara que vai fazer algum registro de fotografia. Então ali já se partilha esse pão, sendo então Ubuntu. Então, toda vez que eu penso o nome Ubuntu, eu me lembro a questão das ramificações da minha ancestralidade, muito presentes nas religiões de matrizes africanas. Eu tatuei na minha coluna, me sustento com palavra, porque eis que a poesia é o pilar fundamental de sustento da minha família. A cada poesia que escrevo, eu entendo a importância de documentar. Disseram que meu povo não tinha história porque não registraram, não deixaram em matéria. Havia oralidade. Mas a cada vez que me olho no espelho, me reconheço com os meus ancestrais. É esse fenótipo que me carrega. Quando eu finalizo, pego o meu livro, vejo que ali tem uma legião junto comigo. A cada livro meu parido, livro filho, eu entendo a importância de documentar. Trago aqui a minha poesia através de um espelho que revela a minha ancestralidade. Oficina de escrita de poesia. A lição da fluidez. O poeta brasileiro Manuel de Barros nos ensina, abre aspas, quem anda no trilho é trem de ferro. Só a água que corre entre as pedras, liberdade caça jeito. Fecha aspas. Poesia é água que flui, é liberdade. E liberdade a gente sabe que vale a pena receber e defender. Vale a pena também buscar. A poesia é emoção fluindo. E num poema, ela não flui no vácuo, no vazio. Ela tem margem. Como os rios, ela tem pedras e é margeada. Em versos, estrofes, tipos de poemas, livros, saraus. Ela é margeada pelo tempo que a gente leva para escrever e reescrever, pelo tempo de ler, de escutar, pelo tempo de esquecer e relembrar. Ela é margeada pelo espaço da página em branco, pelas pausas, as linhas, o alcance da voz na declamação, pela casa da vizinhança, pela rua, pela cidade. É a liberdade caçando jeito de nos tocar e de tocar quem nos lê e nos escuta. O que transmite o teu poema? Ele tem lema? O que faz tua poesia magia? O que dizer da tua escrita? É bonita? Então deixa fluir. Salve família, eu sou a Tata Alves, estou aqui para introduzir um pouquinho de literatura, partilhar, né, desse conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento pequeno, mas que já me trouxe alguns retornos, né? Então sou autora de 3 materiais literários, são 3 livros, o Enriquecências, o Troca e o IBGs Poesias do Meu Ventre. Sou também idealizadora de um sarau aqui na região das periferias de São Paulo, Campo Limpo, Zona Sul, Zona Show, que chama Sarau da Ponte Pra Cá. Então a gente vai começar um pouquinho com esse arremate do que é a minha literatura. Bom, dentro desse meu percurso, né, dentro da literatura, eu tive essa
Primeira obra lançada, né, lançada de uma forma independente, que é o livro Em Reticências. E aí o livro Reticências, ele é todo um arremate daquilo que é a minha inexperiência quanto a esse lugar de escritora. Então, dentro das periferias, pelo menos dentro daquilo que eu convivi, da minha família, os meus familiares nunca indicaram que eu fosse uma escritora, que fosse uma poeta, sempre me traziam outros tipos de trabalho, como secretária, recepcionista, qualquer outra coisa que eles entendessem que fosse um trabalho, né? Então não caracterizava a literatura quanto uma potência econômica para dentro da minha casa. E aí eu fiz um comercial em 2014 para 2015, que foi um comercial para cabelo cacheado. E aí eu peguei uma grana dentro desse comercial que eu fiz, e foi uma grana que eu não sabia muito o que fazer com ela, né? Porque a gente também nas periferias não tem essa introdução de educação financeira, né? A gente não sabe administrar, ganha o 13º, acha que tá rico, gasta tudo. E aí eu fiquei nesse limbo também, né? Do que fazer com aquilo. Eu entendo que quando a gente ganha um dinheiro dentro da periferia, ele não é só nosso. Então aquilo também foi da minha mãe, também foi do meu pai, também foi de sonhos de outras pessoas. Quando o dinheiro estava para acabar, o Rogério Gonzaga me diz, né, me introduz, fazer um investimento por ser economista. Ele, né? Eu sou da literatura, não tenho nada de exatas. E ele falou assim, Tata, faz um livro. Porque eu já percorria os âmbitos culturais quanto saraus, né, aqui nas periferias. E aí eu falei pra ele que eu não achava que era investimento fazer literatura. Não me via escritora, não me lia, não assinava lá. Quando você preenche qualquer ficha, não colocava na profissão escritora. E ele ficou me induzindo a fazer esse movimento. Quando eu tava pra acabar essa grana, eu decidi apostar no que ele tava enxergando. E foi a partir dali que eu comecei a entender o meu trabalho como algo potente dentro da literatura. Então, Reticências, ele é um livro de emoções, daquilo que eu sentia, daquilo que eu tinha um conhecimento empírico e não um conhecimento acadêmico para falar sobre. Então, é um livro que, inicialmente, essa capa, né, feita pelo Paulo Verdun, é uma capa que eu queria com cores mais neutras mesmo, porque eu não queria que fosse um livro que fosse vendido pela capa. E que sim, a introdução, né, que dentro do material as pessoas se sentissem nesse lugar de rodar o livro. Então tem poesias que são de cabeça para baixo, tem fontes que são maiores para dar uma ênfase nessa diagramação. E que a pessoa se sentisse introduzida, né, atraída pelo que tinha dentro e não pela estética do livro. Depois a gente faz alguns outros relançamentos e aí a gente decide colocar uma cor nele como um relançamento do material. Então é um livro que, por exemplo, ele não tem índice e as poesias também não têm nome. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu ainda tenho, de pensar um nome para as poesias. Então ele ficou nesse campo do imaginético e também da relação intuitiva das coisas. Então era muito legal ir para um sarau e a pessoa falava assim, Tatá, lê aquela poesia que fala da mãe. Não, aquela poesia que fala da maternidade. Não, que fala do pai, que fala do filho. E todas elas eram uma poesia que o nome não tinha nada a ver com isso, assim, né? Mas a partir da interpretação do outro, houve essa autonomia da pessoa se sentir, não presente na escrita, mas se sentir confortável em colocar o seu olhar dentro dela. Então, a partir dessa literatura que a gente vai difundir aqui, eu queria ver com você o que desperta a sua sensibilidade. Quais são as coisas que você coloca no papel, qual o exercício que você faz de diluir, né, às vezes até as questões de problemas. Então, esse livro, ele fala muito de percepções que eu tive da rua, né, de observar pessoas em situação de vulnerabilidade. Tudo isso se transforma em literatura. E aí, voltando um pouquinho atrás, é o que o rap traz, né? Então, o Saraus, ele traz essa linguagem da rua, nos aproxima desse lugar menos elitista da escrita e faz com que a gente perceba no nosso cotidiano a poética desse lugar. O exercício da poesia, para mim, deve ser um exercício de fluência, de água que corre entre as pedras, como diz o poeta. A escrita fluida não se aprende na academia de letras, nas escolas, não está nos livros. Ela está dentro de nós, e nós devemos deixar fluir essa fluidez que me alimenta
e é com base nela que desenvolvo o meu conteúdo, o meu trabalho e a minha poesia. Bom, então por essa ausência que eu menciono, né, que nas escolas não tinha escritores, autores, da qual foram me apresentados dentro desse contexto do fenótipo mesmo, da linguagem, da construção poética, que tivesse uma identificação comigo, eu tive que fazer essa busca em outras plataformas, né, de ensino, métodos não tão convencionais assim. Então existe uma lei chamada Lei 10.639, que ela determina que haja essa relação da introdução de estudos sobre o continente africano dentro das escolas, para que se conheça também esse lugar da escrita, da poética, da filosofia, da gastronomia e tudo que abrange a África, não como um país, mas sim como um continente. E eu precisei fazer essas buscas, né, de forma autônoma, de forma empírica, de forma não convencional, porque dentro do contexto escolar, por onde eu passei, essas referências não me foram apresentadas. E aí houve um espaço chamado Aparelho Luzia, idealizado pela Érica Malunguinho, que trazia esse nome, Luzia, e que pra mim era muito caro, né, ouvir falar desse nome. E eu fui buscar, né, saber quem que era Luzia. Então, esse livro, Mulheres do Brasil, faz um pouco das introduções de outras mulheres, não só da literatura, e traz aqui a Luzia, né? Então eu vou ler um pedacinho do que o livro tá falando sobre ela. Luzia foi uma reconstituição de uma mulher com traços negros, batizada pelos pesquisadores como Luzia, com cerca de 11.500 anos, encontrado no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 1990, e é considerado o crânio mais antigo das Américas. Então, quando esse nome me vem, e também é o nome da minha avó, eu tento, através da literatura, fazer esse resgate da minha árvore genealógica. Então, eu tenho a avó Luzia, a avó Eunice, a minha mãe Ione Alves, o meu pai Custódio de Souza, e a partir desse contexto, dessa minha árvore genealógica, é quando eu paro para pensar quais eram as minhas referências. Então hoje, dentro do âmbito cultural e literário em palestras, as pessoas vão trazer referências que são referências que se tornaram populares, né? Como Angela Davis, como Djamila Ribeiro, como Maya Angelou, né? Que são grandes filósofas também. Mas antes de tudo isso vir à tona para mim, né, dentro desse meu estudo que é fora da escola, as minhas referências eram quem eu tinha dentro de casa, né? Então o meu pai, por exemplo, ele traz um cerne da poesia que é, para mim, né, na minha leitura, a poesia raiz, que é esse lance dele trabalhar com a madeira. Então quando eu vou transcrever os meus sentimentos, as minhas emoções para escrita, materializar isso, eu faço com lápis e papel, que são uma ramificação do que é a árvore, né, em si. Então não tem como, por mais que as coisas estejam hoje digitalizadas, eu ainda conheço poetas e escritores que fazem esse lance mais manual, que é a escrita do papel, de folhear o livro, de pegar na folha. E a minha mãe me traz essa referência do lugar do psicólogo. Então, dentro das periferias também existe um déficit que a gente não compreende a sanidade mental como um investimento a ser aderido. Então, se a gente tinha qualquer problema dentro da família e fosse relatar isso, né, de falar, eu preciso falar com um psicólogo, pelo menos as minhas famílias, né, diziam que era tido como frescura. Vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, que aí passa. E aí a minha forma de diluir sobre tudo aquilo que essa minha periferia trazia, desde as problemáticas financeiras, as questões emocionais, psíquicas, era a diluir aquilo na literatura, nos meus escritos. Então eu me lembro muito nitidamente que eu subia numa beliche que meu pai tinha construído, e era como se eu estivesse me elevando mesmo para um outro lugar, e eu escrevia ali. E aí, quando os meus cadernos acabavam, eu ia procurar outras maneiras de escrever. E foi quando eu achei um diário da minha mãe, onde ela colocava salmos, trechos de hinos, louvores e alguns versos também.
E aí tinha muita sensibilidade naquelas folhas amareladas, assim, eu me lembro com muita nitidez. Era um marrom parecido com esse do livro, né, que eu apresentei, era uma cor assim, e as páginas amarelas com algumas gotas de choro. Então ali eu tinha extraído da minha mãe o que a poesia é, né? O ápice de sentimento, o ápice de emoção, aquilo que ela se sentia frustrada, ou que se sentia sufocada de às vezes não conseguir realizar para nos dar. Ela nunca conseguiu muito verbalizar que nos amava, tanto ela quanto meu pai, mas ela transcrevia isso naquele caderno. Então, o meu convite para que você inicie, né, um texto é que ele tenha uma relevância não só histórica de grandes nomes, né, que a gente consegue mapear hoje aí dentro dos livros, mas das emoções que te trazem da referência dentro de casa, né? Quem que é a pessoa que escrevia, qual que era essa letra ou essa mão de quem escrevia as receitas de família, o recado na geladeira, né? Então toda essa poética que... eu lembro que eu gostava muito da assinatura do meu pai pra... quando tinha o bilhete lá, né, no caderninho, aí ele ia lá e assinava de que ele estava ciente sobre aquele comunicado. Eu achava muito bonita a grafia do meu pai dentro desse lugar da escrita. Então esse convite fica para que você resgate, né, que você traga ali como algo primordial na sua literatura, na sua escrita, o que te emociona, o que é que te toca, quais são as lembranças, quem que você lembra de escrever, quais eram os livros, né, nas prateleiras da sua casa, porque esse é um outro lugar interessante, que existe um índice, da qual eu não acredito, que fala que o brasileiro não lê. Porém, esse brasileiro que não lê, considera o livro uma coisa útil, porque ele não joga o livro fora, mesmo os didáticos. Ele vai procurar alguma instituição, alguma biblioteca para fazer a doação daquele material. Então, quando eu falo que eu não acredito nessa estatística de que o brasileiro não lê, é porque dentro das periferias de São Paulo houve um crescimento efervescente dos saraus. Então, para cada bairro existe um sarau na periferia e para cada sarau da periferia existe um lançamento de livro. Uma vez que a gente é oriundo daqui e sabe que não tem um patrocínio, que não vem uma editora, que vai financiar de fato seu livro sem menosprezar você quanto artista, quanto autor, quanto patrono daquele material, a pessoa não vai fazer um investimento em vão desse material. Então, se ela fez a escolha de lançar esse livro e fazer esse lançamento nas periferias, é porque existe um consumidor, um público consumidor desse material, né? Vamos a um exercício. Pegue papel e uma caneta. Vamos partir do princípio da meditação. Vamos partir daquele momento em que nos conectamos com algo invisível e que nos alimenta. Procure um lugar em que você possa ficar bem. Um espaço onde possa criar uma conexão com aquilo que ativa a sua emoção. Pode ser uma música, um som ambiente, uma imagem de entardecer, flores no campo. A escrita será despertada através de seu instinto natural e de como você está vibrando no momento dessa conexão. Coloque no papel o que está transbordando dentro de você. E nesse momento, com sua fluidez, ela se fará presente. Ou como costumo dizer, nesse momento a gente ativa a escrita fluente. Agora que você escreveu, leia em voz alta o que reproduziu e escute. Está fluindo? Está bonito? Tem musicalidade, ritmo? É uma água que desliza ou é demorada? É uma água parada? Tem margens o seu rio? O seu poema rio? Tem pedras no caminho no seu rio, para que a poesia possa correr entre elas e fluir entre elas? E que pedras benevolentes são essas? Temas, dilemas, referências, rimas, tramas, malemolências. Ensinar a fazer poesia é algo verdadeiramente possível. É impossível conter totalmente a água, se a gente quer que ela flua. O que a gente pode fazer são exercícios de poesia. A gente busca uma palavra, por exemplo, água, e o que pensa o sentinela, um sentido, um espaço, um movimento. Imagina um rio.
suas margens, em histórias e sentimentos, chegam então à emoção que libertam. Eu sempre penso que a minha escrita ela não vai me enriquecer monetariamente, mas existe um histórico de uma pseudo não história nossa, porque não havia documentos que registrassem isso, né? Então, quando a gente fala sobre a literatura, quando a gente fala sobre a cultura africana, afrodescendente, a gente fala que muita coisa se perde por ser roubada, porque não existiu esse registro, essa matéria. Então, a minha intenção de cada livro publicado não é ficar rica, porque eu já tenho a experiência de 3 e eu ainda não fiquei, mas de eternizar essa memória para os meus filhos, dar essa continuidade, né? Então, a importância da escrita e da literatura tá nesse lugar, de poder trazer para outras gerações, né? De que os meus filhos, de repente, possam usufruir dos meus direitos autorais a partir daquilo que eu documentei. Então a gente vai trazer agora a poesia como gênero literário. E o que é o gênero literário? É uma categoria de composições e classificações das obras literárias, podendo ser feita de acordo com os critérios semânticos, sintáticos, de contextos e por aí vai. Importante saber é que essas distinções entre os gêneros são flexíveis, e não por acaso, mais fluidos. A poesia é um gênero literário caracterizado pela composição de cursos estruturados de forma harmoniosa, em manifestação da beleza e da estética. Em outro sentido, a poesia é tudo aquilo que comove, sensibiliza e desperta sentimentos. Então eu costumo falar que a poesia ela é aquela entrega do seu melhor. É quando eu vejo dentro de uma boleira fazer o bolo com a receita que é de família, que passou por gerações e gerações, ela entregou o seu melhor, porque ali tá, dentro desse pedaço de bolo tem uma história, tem uma sensibilidade e tem o amor, né? A gente não faz comida sem ter o amor. Então isso é uma poesia. Pintar a parede com excelência, de conseguir pintar cada cantinho, as cantoneiras, também é uma forma de poesia, porque a tradução da palavra poesia tá nesse lugar de que é o melhor que você tem para oferecer, né? O mais bonito, mais íntimo, aquilo que tá dentro do seu âmago. Então eu tento traduzir esse contexto da poesia nesse lugar, né? Que é a entrega daquilo que você tem de melhor. Então agora a gente vai tentar introduzir algumas técnicas de escritas, né? Exercícios. Ao percorrer a história da escrita, iremos nos deparar com um caminho de evolução e constante mudança na escrita e na comunicação. E se você fizer uma rápida pesquisa, irá encontrar formas de escritas diversas, tal como a escrita criativa, a escrita técnica e a escrita que está no roteiro, ou seja, um script de cinema. Essas escritas são desenvolvidas por um designer e assim vai. Aqui, nós vamos aprender a escrita fluida, que é parte do conceito da fluidez, que é ativada pela sua emoção. A escrita fluida não se aprende nas academias, nas letras, nas escolas, nós não temos ela nos livros, mas ela está dentro de cada um de nós. É essa fluidez que me alimenta e com base nela é que eu desenvolvo o meu conteúdo, o meu trabalho e a minha poesia. Então eu quis trazer uma introdução sobre vários tipos de exercícios, né, quanto à escrita. Então quando a gente traz essa escrita técnica, a gente está falando desses conceitos mais formais, né? Então para um edital você precisa ter ali uma linguagem de escrita. Então eu, por exemplo, não sou uma pessoa de escrever os editais, eu sempre direciono a um profissional que consiga fazer essa escrita técnica, porque eu começo a introduzir e vai virando uma poética, né? Vai se transformando ali em poesia. Tem a escrita, por exemplo, para manual de instrução das coisas, né? Que também precisa ser técnico, mas precisa ser um entendimento fácil, a pessoa compra ali a sua câmera, por exemplo, né, Gilberto? E saiba manusear essa ferramenta. Então, quando eu falo sobre a escrita nesse lugar de fluidez, é que a gente tenha percepções mais comuns, cotidianas, né, daquilo que nos envolve. Então, por exemplo, o meu processo de escrita
eu não consigo começar a escrever, guardar na gaveta e voltar naquele texto. Geralmente as poesias me acordam nas madrugadas, eu preciso me levantar, escrever. Pra mim o processo da escrita tem que ser com papel e lápis, então geralmente eu durmo com um caderno e com um lápis debaixo do meu travesseiro, para que quando a inspiração me chame, né, eu consiga ter essas ferramentas ali já no punho, para não perder aquela ideia, etc. E aí quando esse ápice, né, da sensibilidade me invade, eu preciso rapidamente escrever, porque eu não consigo ter esse lance de engavetar para depois voltar, trabalhar no texto, eu não consigo me relacionar assim. E a poesia, ela vem muito inteira, então eu brinco, né, que é como Chico Xavier que vai lá, baixa aqui e começa a escrever, né, pirografar. Eu tenho esse processo dela vir muito inteira, muito imediata, com começo, meio e fim. E aí as percepções, né, a conclusão dessa escrita é a partir daquilo que está muito no meu entorno, né? Ou de algum filme que eu assisti e alguma imagem me trouxe a poética daquilo, ou de ir até o mercado, me deparar com uma criança pedindo alguma coisa. A questão do candomblé também às vezes me acende muito, né? Essa minha relação com a minha religiosidade, de compreender uma filosofia sobre os itãs, né, que são ditos na cultura africana, como as histórias sobre Oxum, sobre Omolu, sobre Exu, sobre Ogum. É com o Jorô que os meus olhos são lavados. Nada há de passar pela minha intuição. Quem me dá as estratégias é Ogum. Com ele, eu sigo num caminho sem erro. Sigo no caminho do maior guerreiro. Ele está comigo desde o ventre. Há quem tente me derrubar, mas com um sorriso derrubo uma tropa inteira. E como disse, há quem queira, mas da beira do rio eu fluí. Água é tudo aquilo que não se pode conduzir. Isso me desperta alguma poética. A questão, eu tenho muito uma relação afetiva com a gastronomia, né? Então toda vez que eu consigo proporcionar alguma alimentação, que eu consigo desenvolver algum trabalho que tenha essa parte de comungar, isso também me traz uma inspiração para posteriormente eu escrever. Então eu costumo brincar que eu não escrevo poesia por encomenda, porque tá muito nesse lugar de fluir, né, daquilo que me invadiu, que me atravessou, que me veio na madrugada, que me despertou alguma coisa. Então, quando eu falo sobre essa técnica da fluidez, é para que você não se limite a escrever pensando que você tenha que fazer uma introdução assim, que você tenha uma obrigatoriedade de compor a rima com versos, que a estrutura da poesia tenha que ter rima em cada frase, né? Então, a maioria dos meus textos, ele tem um outro tipo de... Gente, como fala? Deixa eu lembrar a palavra. Que tem na música também, Cá? Métrica! Isso! Métrica é a palavra, a produção aqui me ajudou, que tá nesse lugar. Então eu não tenho essa estrutura de 4 versos, os meus versos geralmente são mais longos, né? A poesia vai rimar em algum momento, mas não nessa ordem convencional que a academia, né, de letras exige, que quando você vai fazer letras te deem essas referências. Então a minha escrita, ela tem esse lugar fluido porque eu não me prendi a nenhum estereótipo e a nenhuma obrigatoriedade de escrever. Então quando eu lanço os meus livros, né, pelo selo, idealizado pelo Fuzil, dirigido pelo Rogério Gonzaga, Academia Periférica de Letras, eu tô querendo dizer que essa fluidez que pertence às periferias, ela me permite esse lugar de escritora. Ela me dá esse aval de eu me considerar uma escritora. E não pela formação acadêmica, mas pela formação daquilo que é o meu cotidiano, que é essa percepção sensível sobre os ruídos da periferia, né? Então, quando a gente está aqui, dentro do audiovisual, tentando gravar uma aula para te entregar com qualidade,
A periferia vai me invadir com o barulho do carro do ovo, com o barulho da moto, com o barulho do funk, com o barulho do forró. E essas também são poéticas daqui. Então quando a gente pensa que em um final de semana, na periferia, a gente vai ouvir samba, forró, funk, a gente tá trazendo da onde que essas pessoas vêm. Que é, de repente, do Rio de Janeiro, que é, de repente, da parte norte, nordeste do país, que é da relação dos interiores de São Paulo, que é a relação do Rio de Janeiro, quando vem o samba, né, também, enquanto partido alto. Então, se você consegue traçar dentro desses ouvidos sensíveis, da sua janela, dessa nossa periferia, falando de um lugar que me é caro de falar, porque eu estou aqui, resido aqui, quando a gente percebe que essa janela transmite poéticas e consegue traçar uma linha de amor dentro disso, né? Então, eu tenho observado muito nesse contexto de quarentena que as crianças têm tido uma dificuldade de estar integralmente dentro de casa. E as famílias também integralmente dentro de casa com essas crianças. Então eles vão pra rua e aí tem momentos que a mãe vai lá e grita, né? Ó, fulano, vem pra casa, vamos tomar banho. Apesar de ser um intervalo dessa poética dessa criança de estar brincando na rua, correndo com seu skate, com a sua bicicleta, quando a mãe faz esse corte nesse momento da criança, ela tá traçando um cuidado. Existe um paralelo de amor, que é quando essa mãe entende que já tá entardecendo, que de repente esse filho é preto, entardecer, né, dentro da periferia, uma criança preta na rua é algo perigoso. Ela faz esse resgate de amor e traz essa criança dentro de casa para ir tomar o seu banho, para ir jantar, para ter esse outro cuidado, que é uma poética dentro da nossa periferia. Então, quando eu penso em escrever, e não necessariamente nessa ordem, né? Ela que me invade, eu não tenho muita técnica de ir lá e sentar e escrever. Admiro muito, por exemplo, um dos escritores que eu admiro, que é o Jairo Pereira, que ele faz esse exercício de escrever todos os dias. Eu acho muito bonito, muito centrado, né? Muito disciplinado. Eu não consigo ter essa disciplina. Mas quando a poesia me invade, a minha fluidez é de pensar a relação autônoma que a poesia me traz. E se eu tiver essa sensibilidade de perceber esses ruídos, né, esses sons, a trilha sonora que eu tenho brincado, né, a trilha sonora da periferia, eu consigo entregar um material com essa qualidade que vai emocionar as pessoas, porque existe ali uma veracidade sobre o que se está escrevendo. É diferente de quando a gente vai dirigir uma série na Netflix, contrata um diretor branco para falar de uma linguagem que não pertence a ele. Então ele vai tentar forçar o sotaque do nordestino, ele vai tentar falar as gírias da quebrada, né, presentes aí nas letras do Mano Brown, e não vai conseguir trazer uma emoção para aquilo, porque ele não vive essa realidade. Então quando a gente faz essa introdução de que para falar desse nosso lugar a gente precisa viver essas coisas, é quando a gente consegue trazer essa poesia fluida para nossa escrita, para nossa literatura, para aquilo que nos permeia. Bom, então agora a gente tá chegando no final. Ai, produção, podia colocar aquele negócio do Jô Soares, né? Chegando aqui no final dessa nossa introdução sobre o pouco que eu conheço da literatura e gostaria de partilhar com vocês, compartilhar. E eu convido a vocês fazerem esse exercício da janela de casa. Então pense que eu já tô dando aí um spoiler, né, de que o tema seja sobre a janela, e você vai captar quais são os ruídos que você tem percebido. A briga do vizinho, a filha que não quer pentear o cabelo, esse caminhão que passa, o carro do ovo que mudou de horário porque entendeu que as pessoas estão em casa depois das 18 horas. Quais são as percepções da sua janela, né? O que você tem ouvido? E aí dentro disso que você tem ouvido, aonde que você consegue identificar uma linha de amor, né? Qual que é a entrega dessa criança que tira aquela flor ali da vizinha, da roseira da vizinha, e entrega pra coleguinha, e aí a senhora que é a dona da rosa briga por conta disso e ela não entendeu nada. Como é que você identifica essa sonoridade da sua periferia, da sua janela, né, da sua casa, como um lugar que você consiga, apesar de todo o caos, né, que a quarentena também traz para a nossa sanidade mental, onde você identifica o amor? Então esse aí é o exercício para você executar e eu espero ver o resultado.
Bom, então agora eu não poderia, né, deixar de falar sobre as pessoas que também influenciam o meu trabalho. Então eu vou indicar aqui alguns poetas, algumas poetas, para que vocês procurem saber, procurem adquirir também esses materiais, que é muito importante, né, dentro dessa obra que tem sido feita na periferia de forma independente. O consumo desses livros ajuda esse financiamento coletivo, esse nosso Black Money. Então vou começar com a Tula Pilar, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ela faleceu aí há pouco tempo, mas é uma pessoa que me introduziu muito, e principalmente no contexto sobre a poesia erótica, né? Então a Pilar tinha toda uma vaidade muito efervescente e uma coragem de falar sobre tudo que ela queria falar. Então eu ainda não tenho tanta coragem para falar poesias eróticas. Comecei a escrever, parei, e a Pilar me trazia essa força. Ela é autora de 2 materiais, né, literários, 2 livros, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ela também tem um livro em homenagem a ela, né, um livro póstumo, organizado aí pela Carmen Faustino, que é um livro em homenagem a Pilar, de como que ela era essa referência para as periferias. Aí a gente tem também o Mano Caques, Solano Trindade, Marcos Garvey, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Cleiton Mendes, André Américo, Miriam Alves e Sueli Carneiro, que é também uma das fundadoras aí do Guelé 10, que é um grande portal do movimento negro, procurem saber quem não conhece. E todas essas outras pessoas são introduções dessa literatura para indicação. Você vai conseguir ver algum vídeo, alguma obra delas com mais acessibilidade dentro aí desse contexto da internet para acessar. Nunca rasgar a folha. Eu tenho páginas novinhas em meus cadernos. Páginas alvas como o sorriso que eu te ofereço. E a cada página vejo que a minha criatividade precisaria de uma papelaria toda vez que eu penso em escrever sobre o amor. Eu me lembro também como me enojava poetas que me ofereciam poesias milenares e similares a que eles ofereciam para outras. Era só trocar o nome que estava no meio. Isso não alterava nem a métrica e nem a rima. Dedicava às meninas que eles diziam amar. Porra, poeta, com tanta tinta nessa caneta, quantos versos você escreve numa bique? A cada página alva rascunhada de meu caderno, eu penso que pari. Isso, mediante ao tempo que eu não tenho devido à rotina doméstica. Mediante aos livros para assinar, embrulhar, colocar no correio. A panela que tá no fogo, a live que é daqui a 10 minutos, ao cabelo da sua irmã para desembaraçar, ao pente fino na cabeça das crianças, ao lixo que tem que colocar para fora. Mas diante de tudo isso, com que mão você afaga? Como já dizia o Jairo Pereira. E a minha resposta é: eu afago com lápis e papel. Eu dedico esses meus versos a você nesse tempo precioso que eu quase não tenho. Eu fico pensando quais os versos vão te roubar um sorriso, se você vai ler, guardar para depois ler de novo, quais os signos que só a gente traduzirá. Mas se diante de tudo isso pensas que os meus versos dedicados a você são xerox, eu não rasgarei a folha. Eu deixarei aqui para ficar, porque quando ela residir em meus livros, será um documento, será um tratado de amor. Ora por você, ora pela minha arte. E caso não te sirva, um dia serve para alguém. Porém, foi para ti destinada. Quem pegará emprestada nunca terá tido meu amor.